Você acompanha agora a segunda parte da entrevista com o presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação, Alexandre Ateniense. Estamos de volta com o presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Alexandre Ateniense. Ele nos dá mais esclarecimentos sobre o processo de informatização do Judiciário. Doutor, os estados já se adequaram a esse processo de informatização do Judiciário? Os advogados estão a par desses serviços? Como tem sido feita a divulgação? Bom, fazendo uma avaliação após 1 ano e 3 meses do início da vigência da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, eu poderia resumir que nós já temos no Brasil atualmente mais de 1 milhão de processos sem papel. Esse número expressivo se refere principalmente aos juizados especiais federais. Nós já temos cerca de 136 varas onde tramita o processo sem uma única folha de papel. Pelo menos existe uma única vara nos 27 estados do Brasil que já está implantado, onde já está implantado o processo eletrônico. Isso sem dúvida alguma mostra que durante esse primeiro ano nós tivemos um trabalho de bandeirantes, onde o CNJ teve um papel fundamental, desbravou levando essa cultura e distribuindo sementes aí pelo Brasil afora através de alguns sistemas que foram implantados. Entretanto, é bom que se diga que a OAB, desde o início, criticou o fato de que era necessário que, no momento em que desenvolvêssemos sistemas para implantar processo eletrônico nos tribunais, não só a entidade que representa os advogados, mas o Ministério Público, a Defensoria, enfim, todos os atores processuais tivessem a chance de manter um diálogo permanente com o Poder Judiciário, que é quem de fato que desenvolve esse sistema. Ou seja, a OAB sempre pleiteou que ela fosse chamada para poder também estar ajudando no desenvolvimento. O Conselho Federal da OAB, através da sua diretoria, teve uma vitória marcante no sentido de assinar com o CNJ um acordo de cooperação técnica para poder fazer a gestão conjunta do processo eletrônico em relação ao sistema Projude, que já está implantado em 20 tribunais brasileiros. Em outras palavras, pelo que se depreende desse convênio de parceria tecnológica, a OAB, juntamente com o CNJ, vai ter poder diretivo, normativo, de execução e implementação do processo eletrônico. Hoje, quando tenho a oportunidade de fazer diversas palestras no Brasil, tenho percebido claramente que há uma dificuldade muito grande por parte dos advogados de saber o momento em que essas mudanças estão acontecendo. A maioria dos advogados acha que essas mudanças vão acontecer daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Quando nós apresentamos determinados dados estatísticos que mostram que vários processos já estão em formato eletrônico, há um susto. Então, com isso, fica claro a necessidade de que a OAB tem que se preocupar com a parte de deixar com que essa mudança seja menos traumática, através de ensinar o advogado a utilizar as práticas processuais por meio eletrônico. Esse convênio assinado com o CNJ resolve uma das principais preocupações dos advogados, que é a questão do acesso aos autos por parte desses. É um ponto polêmico da lei, é o artigo 11º, parágrafo 6º, pois remete à situação de que cada tribunal pode regulamentar a regra de acesso aos autos do processo que está em formato integralmente digital. Então nós tivemos, a lei diz que somente as partes, seus procuradores e o Ministério Público poderão acessar os documentos digitalizados. Isso, em outras palavras, diz o seguinte: se o advogado tiver cadastrado para acessar o sistema, ele pode acessar não só os documentos digitalizados, mas também qualquer outro processo, dentro do que já tiver à disposição num determinado tribunal. Nos preocupa a decisão que foi emanada de um PCA, de um procedimento de controle administrativo do CNJ na semana passada, que teve uma interpretação restritiva desse artigo, no sentido de dizer:
olha, a partir de agora, somente as partes e os procuradores é que poderão ter acesso não só aos documentos digitalizados, mas à íntegra do processo. Entendemos que isso fere um direito constitucional do advogado e do próprio cidadão de poder ter acesso ao processo, que ele é público. Então, nós entendemos que o que nós temos que tomar cuidado em relação a esse processo, somente porque a tecnologia ela favorece o anonimato, é de fazer um registro de que cada pessoa que acessa a um determinado processo eletrônico deixa um rastro de que ela acessou. E em relação aos softwares que vão ajudar na tramitação de processos, o senhor pode explicar melhor como eles podem contribuir para dar celeridade ao judiciário e segurança? Software é sempre um produto inacabado, deriva da inteligência humana que é inesgotável, por isso nós temos que estar sempre em contínuos aperfeiçoamentos. Agora, nós temos, através da lei do processo eletrônico, diversos atos que são praticados por meio eletrônico. E um dos princípios é justamente ganhar celeridade. Celeridade por quê? Pois existe a transmissão de peças por meio eletrônico. Agora será possível fazer a distribuição, será possível fazer o envio de petições interlocutórias, de recursos. E cada vez que se poupa tempo e dinheiro no deslocamento do advogado até o fórum, evidentemente, isso vai impactar na solução final do processo. Como a Lei 11.419 ajudou nesse processo de informatização no judiciário? Quais são os desafios que vocês têm ainda a enfrentar? Bom, e quais foram as evoluções através dessa lei? Eu dividiria que a lei do processo eletrônico ela atingiu 4 pontos principais. O primeiro deles é a transmissão de peças. A primeira versão da lei, inclusive, falava somente, previa-se apenas que haveria transmissão de peças interlocutórias, o que era muito pouco. Depois, mais adiante, houve um substitutivo que alargou o horizonte em relação a isso. Então, hoje é possível transmitir peças, como eu disse, iniciais, interlocutórias, recursos. Depois, o segundo ponto é a comunicação dos atos processuais. A comunicação dos atos processuais nós devemos entender como o Diário da Justiça Eletrônico, que quebrou o monopólio da imprensa oficial, que hoje cada tribunal pode publicar através do seu próprio site todos os atos todos os atos processuais em caráter oficial, usando a certificação digital, e temos ainda as intimações eletrônicas e a citação eletrônica. O terceiro ponto seria a tramitação do processo em formato integral digital. Então, nós já temos esse ponto já implantado, principalmente em juizados especiais federais e cíveis. O processo, desde o seu nascedouro, já nasce em formato digital e assim tramita até o trânsito em julgado. Consequentemente, os atos, ainda que praticados por papel, deverão necessariamente ser convertidos para o formato digital. E o quarto ponto é os arquivamentos dos autos em formato digital, que ainda não foi suficientemente implantado. É importante que se diga que, por trás da lei do processo eletrônico, há necessidade de se criar um programa novo para poder fazer todas essas funcionalidades que a lei possui. Eu cheguei a fazer um estudo e identifiquei que, se eu fosse um chefe de CPD, de informática, de um determinado tribunal, eu teria que criar mais de 120 funcionalidades. Então, nós não temos ainda um processo eletrônico implantado na íntegra. Esse modelo está em construção. Por isso que é importante a OAB, o Ministério Público, participar desse momento de construção de perto, não só deixando isso na mão do judiciário. Doutor, o site da ENA, Escola Nacional de Advocacia, oferece esse tipo de informações aos advogados? Muito mais do que isso. Nós, com satisfação que eu dou ciência que nessa semana a ENA teve o lançamento do curso de prática processual por meio eletrônico. Então, pela primeira vez, os advogados vão poder utilizar um sistema que é o GIED, que foi desenvolvido pela ENA, para propiciar o ensino à distância. Então, nós estamos colaborando com a ENA para poder fazer com que os advogados possam aprender a prática processual por meio eletrônico. Esse curso vai começar a partir do mês de agosto. As inscrições podem ser feitas através do site da própria ENA, e eu acredito que é uma contribuição para que a OAB possa ajudar o advogado a enfrentar essa mudança de uma maneira muito menos traumática.
Depois desse curso de prática processual por meio eletrônico, nos meses subsequentes teremos outros cursos também relacionados a problemas do direito e às novas tecnologias. Vamos ter cursos de crimes eletrônicos, de direito do consumidor, de responsabilidade civil dos provedores, prova obtida no meio eletrônico. Sem dúvida alguma, é uma nova fase que a ENA está entrando e vai alcançar um sucesso, não tem a menor dúvida disso. Ok, doutor, agradecemos os esclarecimentos prestados ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.